de Deus, vamos por de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas. Graças a Deus, estamos aqui vencendo a graça de Deus, cheio de Deus na casa do Todo-Poderoso. Sexta-feira, pela cura e pela libertação. Com fé, você na sua casa pode preparar uma água, uma garrafa, um copo, uma jarra, que nós vamos abençoar e vamos beber com fé em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por participar da água, mas fique com a palavra, participe do culto. Aí na sua casa, onde você estiver, se sinta como aqui na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Essa água não é mística, não é mágica, mas Deus vem falar lá no Êxodo, abençoaria a nossa água, nosso pão tiraria toda a enfermidade do meio. O pão é a palavra. Depois da palavra nos consagrar, vamos beber com fé. Você pode beber como você não tiver com alguma enfermidade. Se prepare para tomar posse da bênção e da vitória, crendo mesmo que pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. Então o sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário, é só uma atitude de fé. Participe com fé, tanto por você, por algum querido familiar que está lá com alguma doença, alguma enfermidade, alguma comorbidade, ou está com alguma luta com esse Covid, vícios, não importa, é cura e libertação total e completa para o seu corpo, para a sua alma, o seu espírito, sua mente, o seu coração. Se prepare e tome posse da sua bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Onde você estiver, se coloque de pé, feche seus olhos, abra o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu amado Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos envolver nessa manhã gloriosa, são seus filhos na tua casa, em nome do Senhor Jesus, buscando em espírito e em verdade, Pai. O Todo-Poderoso, Ele nos chama, Pai, para tomar posse da bênção, para da vitória. Venha, amado nosso, alcance, meu Pai, as pessoas nesse momento, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti, representando uma multidão de queridos, uma multidão de familiares, uma multidão de pessoas que ainda não se renderam a Ti, Senhor, que ainda, Pai, não tomaram a posição, Pai, de Te servir, Pai, em espírito, em verdade, Pai. Mas ensina os caminhos, Pai, que eles conheçam o Teu caminho, Pai, e conhecereis a verdade os libertará. Cada um santificando-os na verdade, a Tua palavra, ela é a verdade, para que caia por terra, Pai, toda desgraça. Tem gente ainda continuando levando desgraça para casa, continua, Pai, continua com a idolatria, Pai, porque é algo familiar, porque é uma tradição dessa família, é uma tradição que já veio lá desde da onde vieram nossos antepassados, lá da Europa, lá da África. Não, Senhor Jesus, nenhuma tradição pode ser e não é maior do que o nosso Deus. Nenhuma tradição é maior do que a palavra, ainda que hajam tradições que são mais antigas que a própria palavra. O que não vai passar é a Tua palavra. Pode passar os céus e a terra, mas a Tua palavra ela não vai passar. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É buscando essa santidade, é buscando para tomar posse da bênção e da vitória. Deus não nos fez para ser capazes de Satanás, mas nos fez para sermos vitoriosos, para tomarmos posse da bênção, para termos uma comunhão, uma aliança com Ele. E uma aliança com Ele você vence. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm uma aliança com Cristo, que têm um compromisso real e verdadeiro com Cristo, com a palavra dele, porque não há tolerância para o pecado, não há tolerância para a bebida, para o álcool, para a droga, para os vícios, não há tolerância na Bíblia para aquilo que não presta. O pecado faz separação entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus, entre a pessoa e Deus. Todo-Poderoso Deus, e nós bem sabemos que o Senhor não ouve a pecadores, não porque o Senhor não é mau, porque o Senhor não quer ouvir o pecador, porque faz acepção, muito pelo contrário, para o pecador não se enganar achando que Deus aprova tudo que ele está fazendo, tudo que ele está fazendo de errado. Apresenta a tua vida, apresenta a tua vida sobre a igreja, sobre o altar. Isso, se envolva na presença do Todo-Poderoso. No mundo espiritual não há distância, nós estamos diante do Todo-Poderoso Deus. Pai, enquanto oramos diante de Ti, o Senhor alcança, visita nossos queridos familiares, onde quer que eles estejam, Pai. Todo-Poderoso Deus, envolva-nos na Tua presença, Pai.
Envolva-os no teu amor e na tua misericórdia, Pai. Aleluia. Oh, Todo-Poderoso Deus. Sei quem eu tenho crido. Sei o Deus que tu és para mim, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és para mim, Senhor Jesus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. E o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. E o meu louvor, levanta suas mãos com aleluia agora. Isso. Louve a Ele. Louve. Uma só fé no seu amor. Aleluia. Não pode ser outra coisa das suas lábios, agora é só aleluia. Aleluia. Uma só fé. significa isso. Então, só aleluia agora. Aleluia.
presença, no teu amor, na tua misericórdia. Passa com teu fogo santo, Pai, para tirar essa carnalidade, Pai, esse engano do maligno que faz a pessoa não dar no mesmo espírito, Pai. Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, Pai. Venha nos quebrantar nessa manhã gloriosa, Pai. Quebrantar esses corações para receber da tua santa palavra, Pai. Todo-poderoso, soberano, justo e fiel Deus. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim. Eu preciso de ti. Meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração, tudo que é em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da tua sensibilidade, para estar atento ao centro da tua vontade e andar na mesma fé, mesmo amor, mesmo espírito, mesma palavra, para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Hein, para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Glória, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Tchau, 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 tchau. Todos seguindo, Senhor Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho Não desisto. Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Atrás não volto. Não volto não. Atrás o mundo. Atrás o mundo. Jesus à frente. Jesus à frente. Jesus é o guia. Onipotente, todo-poderoso. Atrás o mundo. Jesus à frente. Atrás não volto. Não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta, Depois da luta vem a coroa, e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, de jeito nenhum. não volto Nosso querido não. amado Senhor Jesus, Estou aquela seguindo linda salva de palmas. Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui diante do Todo-Poderoso. Para quem está assistindo pelo Facebook, né? Ou aqui talvez vai assistir uma regravação. Nós estamos aqui no dia 9 de julho, que aqui no estado de São Paulo é feriado, né? Então, estamos aqui em nome do Senhor Jesus, amanhecendo na graça de Deus, filhos de Deus, as filhas de Deus, na casa de Deus, aprendendo da aliança com Deus do céu. E Jesus é a aliança entre vocês e Deus, amém? Então é com Ele que você tem que ter compromisso, amá-lo, ter o mandamento, praticar mesmo. Isso que é aliança com Deus do céu. Aqui nós estamos estudando a aliança que Deus não fez o homem para ser capaz de Satanás, mas fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. E nós estamos chegando aqui na fase de Jacó, né, que já tinha uma unção de Deus, mas não estava com unção plena. Ele continuava com esse nome que significa enganador, que nem alguns por aí, né, que continua mesmo enganando e sendo enganado nos pactos que fazem com o homem, enquanto não tem um pacto pleno com Deus. Ele ainda não tinha um pacto pleno com Deus, porque o Isaac ainda estava vivo. Pega sua Bíblia, senta aí, pega sua Bíblia na sua casa também. Já abre lá no Gênesis capítulo 30, nós já vimos aqui que já nasceram, né, 11 dos patriarcas, e nasceu mais uma filha a Jacó, só falta mais um, Benjamim, né? E aí quando nasceram os filhos, já tinha passado os 14 anos que ele estava servindo ao seu sogro, o Labão, né? Então, em 7 anos, nasceram 11 filhos e uma filha. Olha só, hein? E como que uma mulher sozinha faz isso, né? Tem que nascer gêmeos, né? E gêmeos é uma coisa difícil de nascer, não. Ali Deus sabia o que estava fazendo, né? O
O Jacó, ele conheceu primeiro a ovelha, a Raquel, né, pastora, casou com essa pastora que é uma ovelha, e para ser pastor tem que ser ovelha primeiro, para ensinar tem que primeiro aprender, né, para a pessoa comandar primeiro, ela tem que aprender a obedecer em nome do Senhor Jesus. Só que misericórdia de Deus, né? Aí ele casou com ela e na verdade ele acordou com a irmã mais velha dela, que era a Leia. Então ele trabalhou os primeiros 7 anos, pagou adiantado para casar com a Raquel. Só que em vez de casar com a Raquel, ele casou com a Leia. Depois ficou 7 dias com as núpcias lá com a Leia. E depois ele casou com a Raquel e pagou mais 7 anos. Terminado esses 7 anos, nasceram esses 11 primeiros filhos homens, que seriam ali nas tribos de Israel. Falta mais um, que é o Benjamim. E nasceu mais uma filha. Olha que ele fez aqui o pedido para o sogro dele. Versículo 26. 30, 26. Nós já vimos tudo isso na semana passada, estamos estudando. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que tu darei. Então te disse: tu sabes como eu tenho servido e como passo o teu gado comigo. Porque o pouco te tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse Labão: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e que é malhado e salpicado entre as cabras, e isso será o meu salário. Amém, pois? Então, de novo, ele está fazendo um acordo com Labão, irmãos. De novo, né? Enquanto nós não temos ali aquele compromisso total e completo com Jesus, a gente acaba fazendo maus acordos aí fora, irmãos. E aqui está passando por isso de novo. Ele fez um acordo primeiro com Labão de trabalhar 7 anos pela Raquel, mas na hora lá ele casou com a Leia. Depois ele não tinha combinado nada daquilo, mas agora que não tem costume de casar mais nova antes da mais velha. Então você casa com a mais velha e agora você vai trabalhar mais 7 anos para aquela que você queria. Passaram esses 7 anos e falou assim: agora eu vou embora, quero ir embora, acabou esse tempo aqui de trabalho. E aí o Labão, vendo que o Deus estava abençoando a ele por amor, né, do Jacó. E assim, irmão, tem muitas pessoas que só tem alguma coisa porque tem alguém se consagrado. Tem às vezes pessoa que está até prosperando aí fora por amor de alguém que está na casa de Deus, consagrando, buscando, se convertendo, buscando pelaquela pessoa, porque se fosse dela, não ia acontecer nada, irmão. Já ouviu falar que é abençoado na aba dos outros, né? Sabe, do vácuo, cheios, que não tem compromisso nenhum com Deus, não quer saber de nada, ainda caçoa de quem tem compromisso com Deus, zomba, né, do povo de Deus, mas mal sabe porque tem um servo de Deus lá naquela casa, naquela família, em todas aquelas famílias, aquilo que nós estamos aprendendo, que aquela família ainda está de pé, irmão. Que tem alguém consagrado mesmo, levantando ali de manhã, buscando ao Senhor, se consagrando, orando de joelho, buscando, chorando, jejuando para aquela família, senão ela já teria sido destruída. E às vezes na cabeça daquela pessoa, aquele ali que não vale nada, nunca pode fazer nada com a gente, está sempre lá na igreja, o Senhor, irmão dos céus, e está cheio assim. O Labão aqui meio que percebeu que ele tinha lá um pouco de coisa, mas não tinha muita coisa não, mas que foram multiplicados enquanto Jacó estava com ele. Como nós vimos aqui na quarta-feira, a mesma coisa aconteceu com Jetro, que era o sogro do Moisés, né? Quando o Moisés trabalhou 40 anos lá com Jetro, que homem trabalhador, abençoado, né? Mas uma hora ele pegou e sumiu. Mas o que ele foi fazer, irmão? Ele foi lá remover o povo de Deus que estava cativo há 400 anos no Egito.
com mão forte, e tudo que Deus fez por meio de Moisés chegou lá nos olhos de Jetro, que era um sacerdote, que ele viu aquele, eu estou servindo ao Deus errado. Ele observou, ele percebeu o sogro de Moisés, que ele estava servindo o Deus errado, que o Deus verdadeiro era o Deus de Moisés. Só que nem o próprio Moisés conhecia o Deus vivo ainda. Ele viveu 40 anos no Egito lá, ali nas tradições do Egito. Depois, quando ele fugiu do Egito, que os egípcios queriam o matar, ali ele viveu nas tradições de Jetro, irmãos. Mas quando Deus falou com ele, irmão, tudo mudou, amém? Tem que abrir o coração, irmãos. Você tem o seu momento para falar com Deus de manhã, de madrugada, na sua casa. Mas na hora do culto é o culto, irmão. Na hora da oração é oração, na hora do louvor é o louvor. Por mais que você não conheça o louvor, irmão, se você andar como uma andorinha sozinha, você vai continuar fazendo as mesmas coisas e ter o mesmo resultado, ou pior. E achando que Deus é assim, não queira ser mais santo, irmão. A direção do culto é do Espírito Santo. Até na sua casa, não adianta você querer ir lá lavar a louça e querer ficar ouvindo o show da fé, o fala amigo, ou o culto, irmão. Para tudo, se não dá para parar, coloca o louvor. Se você não, né? Pelo menos para apaziguar seu coração é bom, né? Ali, mas naquela hora você não vai estar louvando a Deus. Louvor é louvor, você para tudo e oferece para o Senhor aquele louvor. Mas tem gente que quer fazer várias coisas, está muito atarefado, com muitos afazeres, não está aos pés do Senhor, irmãos. Não oferece aquele louvor, não oferece. E aí a pessoa fica lá, meu Deus, parece que Deus não me ouve. E aí quer falar com Deus na hora do louvor, na hora da oração, chega atrasado, né? Quer pegar o bonde andando e dar tchauzinho. Deus tem até a direção para você, se for o caso, desde que você observe o que Deus tem preparado para você. Deus foi falar com Moisés depois de 80 anos, irmão. Moisés, que foi o legislador, o libertador, né, de Israel até hoje, o maior líder, né, dos judeus, né? O Davi veio como um rei, mas o Moisés trouxe a lei, trouxe a palavra para toda a humanidade. Ah, mas os muçulmanos é a mesma coisa. Quem trouxe o princípio lá da palavra que hoje se conhece, mesmo entre os muçulmanos, irmão, veio por Moisés, irmão, que Deus revelou a Moisés lá no monte, às vezes que ele subiu lá no monte, irmão. Ele que nos trouxe o Gênesis, o Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Foi através desse homem. Mas por quê? Porque quando Deus o foi usar, falou diretamente com ele, irmãos. Não queira ser mais santo. 1 põe 1000 para correr, 2 põe 10.000 para correr, e você continua querendo ser mais santo. Você tem os seus horários, você pode orar na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, mas louve o Senhor na hora do louvor. Busque o Senhor na hora da palavra. Ouça a palavra na hora da palavra. Atento à palavra de Deus. Tem problema, às vezes é um pouco cansado, pode dar uma levantadinha, passar uma água no rosto, mas não perca a palavra. Não perca, não podemos perder. Aqui o Jacó vai fazer mais um acordo, um mau acordo novamente aqui com Labão, irmãos. Enquanto a pessoa não está no centro da vontade de Jesus, com compromisso somente com ele, está fazendo compromisso com o homem. Entra no emprego, o emprego não é nada daquilo, o patrão te engana. Entra no relacionamento, o relacionamento não é nada daquilo, o seu namorado, seu noivo te engana. Quem não ama Jesus, não tenta nada, mano. Uma hora vai deixar de te amar. Não tenha relacionamento com quem não ama Jesus. Não faça negócio. Ah, pastor, e para arrumar um emprego? Emprego é uma outra coisa. Agora, fazer mesmo um negócio, um compromisso, né? Fazer uma sociedade, irmão, não cai nessa não. Relacionamento, então, misericórdia, irmão. Misericórdia. Olha aqui, agora o Jacó queria ir embora, o Labão, até agora, né, está aí comigo, por amor fica aí, eu sei que o seu Deus, ele está nos abençoando aqui, declara o seu salário. Ele declarou o primeiro salário, foi ele que perguntou, Labão, o Labão perguntou para Jacó, o que você quer? Eu quero para casar com a sua filha, eu vou trabalhar 7 anos, ele que propôs isso, irmão. 7 anos, irmão. E ele não cumpriu.
E agora? Então eu vou fazer o seguinte: essa parte do rebanho que tem menos valor, os salpicados, os malhados e os cordeiros que são escuros, são os de menos valor, né? E tem menos quantidade, geralmente. Nos rebanhos bons não tem muito valor, e são os de tem menos quantidade. Ele não foi cobiçoso. Não foi cobiçoso. Falou assim: o que eu achar por aqui vai ser meu. Aí o Labão gostou do negócio, que não eram muitos, mas mesmo assim, olha o que ele fez. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 33: assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado, malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Ele deixou bem claro. Entendeu? Então, tudo que não for salpicado e malhado entre as ovelhas e moreno, que é escuro, aquele pelo mais escuro dos cordeiros, vai ser como furto. Versículo 34. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua... Já colocou uma dúvida aqui, né? Tomara que seja conforme a tua palavra. Tem gente que é assim, duvida de tudo, irmão. Duvida de todos. Aí tem gente que vê alguém prosperar, né? Aí aquela pessoa prosperou porque roubou, porque fez alguma coisa errada, nem sabe, nunca plantou lá mandioca com a pessoa, nunca criou galinha junto. Não, irmão, o servo de Deus prospera. Onde coloca a mão é abençoado. Aqui o Jacó já tinha uma preparação, ele nem estava ali como líder, ainda com a aliança completa sobre ele ainda, mas mesmo assim, onde que ele colocava a mão, abençoado, porque Deus o dirigia, irmão. Mas olha aqui que o coisa fez aqui. O Labão fez, e separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu na mão dos seus filhos. Olha o que o Labão fez. Ele pegou tudo que era para ser o salário do Jacó e separou, irmão. Mandou os filhos lá no meio, lá, pega lá, sai pegando lá tudo que é salpicado, malhado, moreno, até os brancos, leva tudo, praticamente levou, sumiu com tudo, e pôs 3 dias de caminho entre si Jacó, e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. E ele olhou assim, não tinha nenhum. Não tinha um, irmãos, para o salário do Jacó, irmãos. Na hora que ele foi procurar, como que não tem nenhum? Mas Deus é Deus, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, aqueles que têm compromisso, aqueles que têm aliança com Deus, amém, irmãos? Versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira, de castanheira, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias da água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam cria listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces dos rebanhos para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E ele ainda foi separando, porque se deixar lá no meio ia aumentar mais ainda. Começaram ali, chegar o salário do Jacó, as ovelhas começaram a nascer salpicadas e malhadas, e os cordeiros ali morenos, e ele separava. Por quê? Porque se deixasse junto ia aumentar ainda mais, ia aumentar ainda mesmo assim, ele não foi ganancioso, ele ia separando só o que era dele. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 41. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebente diante das varas. Mas quando enfraquecia o rebanho, não pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Amém, pois não adianta.
Por mais que alguém queira mesmo tocar no ungido de Deus, ele não consegue. Não consegue. Não consegue. Lembra o que diz lá no Salmo 37? Pega a sua Bíblia, vamos lá em nome do Senhor Jesus. Salmo 37. Davi, em suas andanças, ele observou algo, irmãos. E nós temos que observar esse algo, mas aí fora a pessoa não observa, irmão. Claro, por conta mesmo do que acontece mesmo, muitas vezes aconteceu mesmo. Alguém ter hoje, ou porque a pessoa realmente passou alguém para trás, ou o pai passou, ou o avô passou, né? Ou avô, né? A gente já pode até falar que alguns avós até escravizaram, o que é pior do que roubar, irmão. Pessoa conseguiu mesmo bens, né, deixar heranças para os seus herdeiros através de escravidão. Misericórdia, misericórdia. Olha o que diz o versículo 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Tudo lá que o Labão tentou fazer contra Jacó não deu certo. Não. Pegou primeiro, o que já tiver aqui salpicado, mas lá que são poucas e não tem muito valor, entendeu? São minhas. Ele mandou os filhos dele na frente, arrancaram tudo, mandou 3 dias de distância para ele não achar. E aí, na direção de Deus, lá o Jacó pegou lá uns galhos lá de umas amoreiras, não sei o que, lá cortou, sabicou, riscou e colocou lá na frente das ovelhas. Na direção de Deus, não adianta fazer isso hoje, mano. Não adianta, é direção de Deus. Aí as ovelhas começaram a nascer as fortes, começaram a vir salpicadas e malhadas, e os cordeiros vieram morrendo. E quando vinham os fracos, ele tirava, que era ali, aqueles cordeiros fracos iam morrendo, as suas ovelhas fracas iam morrendo, não ia dando lá, não ia dando nada, não adianta. Não adianta. Nunca foi visto um justo desamparado, irmão. Se você é aquele que aplica a lei de Deus, irmão, a sua descendência não vai mendigar o pão. E aí às vezes a nossa descendência não está mesmo mendigando o pão, mas ainda não observou a lei, ainda não ama a Deus sobre todas as coisas. Talvez até ama a Deus, mas ainda continua numa idolatria, numa tradição familiar, ainda não saiu daqui, ainda não observaram mesmo que talvez ainda estão vencendo, estão fortes, não estão sendo destruídos por doenças, não estão sendo destruídos por acidentes, por incidentes, estão conseguindo trabalhar, ter sua renda, ter sua casa, pagar suas contas, porque tem alguém orando, irmãos, tem alguém buscando, irmãos. Mas não desista não, irmãos. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu primeiro e depois toda a sua casa, ainda que eles não observem, ainda que eles nunca descubram, irmãos, ainda que seus olhos humanos desçam ao pó da terra, sem ver nenhum dos seus queridos e familiares se converterem, mas continua firme em nome do Senhor Jesus, irmão. O legado vai ficar, uma hora Deus ele vai revelar para eles, irmão. Como nós vamos ver daqui a pouco que Deus vai revelar para o Labão, irmão. É o próprio Deus que vai revelar para o Labão. Quem convence é o Espírito Santo, irmão. A carne não quer saber, irmão. A carne, o inimigo quer enganar através da carne, a pessoa não é só mais uma outra religião igual a sua. Na verdade ele é um bobão, olha lá. Essa religião aqui pode beber, pode fumar, pode usar droga, pode prostituir, pode isso, pode aquilo outro. Lá eles não podem nada. Vocês que são felizes, mas é a porta larga. A porta larga vai para o inferno, onde o fogo nunca apaga, onde o bicho nunca morre. O caminho do Senhor Jesus continua sendo estreito, apertado, espinhoso, que leva à salvação. Poucos o acharão. Se são poucos, irmão. E mesmo entre aqueles que estão em Israel, tem poucos israelitas, irmão. Aqueles que estão buscando mesmo, que estão entendendo que tem que nascer da água e do Espírito, e tem que viver em Espírito, tem que andar no mesmo Espírito, numa mesma fé, no mesmo amor, numa mesma palavra, irmão. Não é um bando de doido, irmão. Um para um lado, outro para o outro, ninguém entende nada. Não, irmãos, é a palavra. Deus, Jesus nos deixou a palavra. Olha aqui o versículo 26. Compadece-se sempre, empresta, e a suas descendência é abençoada. Jacó ali emprestou toda a força, toda a unção que ele tinha lá, estava abençoando o sogro dele, e ali agora começou a hora dele, irmãos. Começou a hora dele, irmãos. Uma hora você vai observar isso. Uma hora você vai observar isso. É primeiro tu, irmão. Será que você está forte? Será que você tem buscado por si? Tem se preparado em todos os âmbitos?
tanto monetariamente. Por quê? Porque alguém pode usar a sua vida monetária, né? Toda hora chega uma carta do Serasa lá, do SPC, e você falando de Jesus, né? Ó, Jesus é bom, né? Tá bom. Eu que sei, eu tenho meu Deus. Aí vem a cartinha do Serasa, aí essa carta do Serasa. Jesus é tão bom porque não paga as contas dele. E de vez em quando ainda bate lá no vizinho, vizinho, aí uma xícara de açúcar que acabou em casa. Ah, mas Jesus é bom. Um dia aparece lá na igreja para deixar, eu apareço sim. Com todo amor a pessoa até te dá o açúcar, te dá o arroz, te dá lá alguma coisa. Ou então você tem um parente mais rico que não é um açúcar, um arroz, né? Você chega lá, Jesus é bom, aparece um dia lá na igreja, pode deixar, um dia eu vou. Falar nisso, esse mês não deu de novo para pagar o aluguel. Você não tem uns trocos para eu juntar com o meu aqui para completar, para pagar o aluguel? É claro, meu amigo. O cara às vezes é uma pessoa bem sucedida, mas ali está virando algo corriqueiro. Não aceite isso. A pessoa passar por um apuro é uma coisa. Prestarás a muito, mas tu não tomarás emprestado. Come arroz lá com farinha ou com ovo. 30 ovos, passa aqui os vendedores aqui, ó. 30 ovos por R$8. Às vezes está 10, no máximo 12. Dá para comer ovo, mas come ovo com arroz. O arroz está meio carinho hoje, mas come arroz com ovo, feijão com ovo. Mas não fica tomando as coisas emprestadas. Só se for no último do último caso, irmão. Você é um portador de boa notícia. A má notícia chega e para você, ninguém que precisa vai querer saber, mas tem gente que vai pedir até o que não precisa, irmão. Até o que não precisa, que for ver, mas eu não preciso, irmão. Hoje não tem mistura em casa, eu vou lá na minha mãe, vou lá no meu pai, vou lá no meu irmão lá, eu vou lá ver se tem alguma... Para com isso, meu. Para, irmão. Você tem uma vida mais singela, entrega todos os seus caminhos ao Senhor, confia nele que tudo ele fará. Confia, irmão. Está faltando essa confiança no Senhor. Está faltando, por isso que está faltando as coisas. Está faltando confiança no Senhor. Mas não adianta só confiança se a pessoa também não abre ali o entendimento, buscar o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, para talvez, nunca é tarde para se alfabetizar. Quem não é alfabetizado, vai lá, se alfabetiza, faz mais um curso. Tem diversos agora com essa pandemia, até faculdade de graça tem na internet. O curso todo gratuito está lá. A pessoa tem internet para ficar no Zap o dia inteiro conversando fofoca, conversa fiada, mas nunca entrou para ver um curso para melhorar de vida. Alguns cursos são gratuitos, mas você vai ali ter que fazer um curso lá de 40, 50, 100 horas, que vai aumentar 100, 200, 300, 400, 500 mil reais ou mais o seu salário. E a pessoa não procura e acha, mas Deus não olha para minha cara, eu gostaria de ter um salário melhor, eu gostaria de ser promovido, mas não se aprimoriza. São 168 horas na semana, irmão. Se você vier no culto de segunda, de quarta, de sexta, de domingo, se vier ou assistir de casa, você só vai usar 6 horas. 6 horas em cultos ao Senhor, só 6 horas. E tem gente que acha que é muito culto demorado, que isso, aquilo, outro. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós deveríamos dar todo o nosso tempo para o Senhor, irmãos. Vai lá, quem trabalha CLT, são 44 horas semanais. 44. Com 6, vai dar quanto? 50, ainda sobra 110. 110 horas para você dormir, 110 horas para você orar, 110 horas para você fazer um curso, 110... Irmãos, é muito tempo. Dá para dividir, ainda que você consiga dormir mesmo essas 8 horas por noite, né? 8 vezes 7 dá 42, né? Não é isso? 8 vezes 7. Estou certo aí, irmãos? 50 aí? Vamos ver? 8 vezes 7. Eu era bom de conta, irmãos. Você vê como Deus às vezes muda a gente de tal maneira, né? Então é 56, né?
Isso mesmo, 56. 8 vezes 7, 56. Agora sim. Ainda sobra, ainda sobra 94 horas. Você dorme 8 horas por noite, 94 horas para você fazer um curso, para você cuidar, passear com a família, para você cozinhar. Isso. A pessoa não sabe dividir. Só fica ali, querendo ficar na aba dos outros. Na hora que alguma coisa muda. Se alguma coisa mudou na sua vida e talvez a sua renda caiu, baixou, irmão, é para você se aprimorar. É para você crescer, irmão. É para você abrir a sua visão. Abrir a visão. Não pode ficar parado. Olha aí, versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Exatamente, irmão. O justo, ele herdará a terra, irmão, e o céu. Acabou, irmãos. A vida com Jesus não é fácil, mas é eterna com Ele. Amém? Não é fácil. Quem fala que a vida com Cristo, com o compromisso com Cristo é fácil, tem alguma coisa meio estranha. Mas não, mano, é pedrada para todo lado, até na hora que você nem imagina. É cada pensamento, cada levante do maligno no momento que você nem imaginava. Mas depois é a vida eterna com Ele. Amém, moço? Vale a pena. Mas o ímpio vai ser desarraigado, irmão. Se continuar, se terminar ali os tempos como ímpio, sem apego a toda a palavra de Deus. Não é só um versículo, meu amigo, meu irmão. Tem gente que se apega no versículo e tem aquilo com ele, anda para cima e coloca na camisa e vai para baixo e vai para cima. É toda a palavra que sai da boca de Deus. Senão você é um ímpio e vai ser desarraigado. Desarraigado. Olha aqui no Salmo 105. Versículo 12. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profeta. Não vai, Deus não vai permitir você ser tocado. Fique em paz, irmão. Mas será que você tem sido aquele justo que tem usado mesmo o seu tempo mesmo para buscar a Deus, mas também tem observado que nós estamos nesse mundo e esse mundo jaz no maligno? Mas se aquelas pessoas que não respeitam a palavra de Deus crescem, por que eu não posso crescer? Você deve, irmãos, porque você é fiel. Até a obra de Deus precisa de pessoas crescendo mesmo, para que as suas fidelidades alcancem mais nações. Estão aí, irmãos. Aí zombaram aí quando o missionário ficou doente, né? Que ele vendia água até por 500 reais. Está amarrado, irmão. Mesmo quando eu vou lá, né, no depósito, lá onde vende, eu compro garrafa de água e dou de graça para o povo. A gente não está fazendo por causa dessa pandemia, higienizar essas coisas, né? Então cada um traz a sua garrafa e aqui bebe só o copinho descartável, na hora já joga fora, irmãos. Nunca foi cobrado nem R$1, mesmo quando a pessoa leva uma garrafa fechadinha, comprada para casa. Ô pastor, mas se a pessoa não tiver oferta, não tem, ninguém é obrigado a ofertar, irmãos. Nem por conta quando a gente tem alguma dessas campanhas que tem custo. Nunca teve, em lugar nenhum aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Tudo conversa do Satanás, irmão. Mentira do inferno, irmão. Pessoa que gosta mesmo de usar de engano. Gosta de usar de engano, mas esse ímpio não vai ser desarregado. Que ele se converta até o fim. Olha aqui o Salmo 112. Se está no 105, vai no 112.
Versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurados o homem que teme ao e em seus mandamentos tem prazer no mandamento. O mandamento do Senhor não é pesado. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, mas não a ausência de fardo, não a ausência de jugo, que é você está preso no Senhor, e não a ausência de cruz. Cada um tome a sua cruz e carregue, irmãos. Sua família, continua firme orando por eles, mas observando o seguinte, né? Eu sempre tenho citado isso, que às vezes a gente vê um parente nosso com problema financeiro, a gente só ora pela vida financeira da pessoa, a gente tem que orar pela salvação, e se for da vontade de Deus, que a pessoa cresça, depois de salvo. Por quê? Porque tem umas pessoas que a gente ora pela vida financeira, a pessoa consegue um emprego, e ainda vai agradecer, às vezes até o Satanás, irmão. A quem ele serve você que orou, você buscou, Deus até tocou, vai dar tudo certo. Mas como você pode falar para a pessoa que vai dar tudo certo se ela não está louvando ao Senhor, que não está tendo ali amor ao mandamento, irmão? A pessoa está com emprego, mas não está com nada. No mundo espiritual está uma vergonha. Uma vergonha. Como muito por aí. Então, ore pela salvação. A pessoa está com problema sentimental, matrimonial, problema na família, ore pela salvação. Demais coisa Deus acrescenta. Está doente, às vezes nós oramos pela cura, a pessoa fica curada, é a mesma coisa, agradece quem? Agradecer o fulano, ciclano, beltrano. Às vezes cita Jesus lá, mas como se fosse mais um. Foi pelas feridas de Jesus que nós fomos sarados. Só Jesus dá saúde, irmão. Não tem ninguém que dá saúde, nem médico. Você pode ter dinheiro para contratar o melhor médico, os melhores hospitais, pode ser que o que for, irmão, mas quem te dá saúde é o Senhor. Não é o médico. O médico vai ser bem instruído, ele vai descobrir o que você tem, vai te tratar bem. Mas quem vai te dar saúde é o Senhor, porque tem gente que também recebe o mesmo tratamento e não acontece nada. Vê esse convite, que eles estão até hoje batendo cabeça, como que trata, como que não trata, que aumenta no lugar o número de casos, mesmo com um monte de gente sendo aí vacinada, né? Aí coloca aqueles números tudo mentiroso, irmão, na internet, né? Não sei quantos por cento, mas se a vacinação está prevista para de 18 anos para cima, por que colocou lá as criancinhas e os jovens adolescentes? Quando eles falam lá, tanto porcentagem dos vacinados, mas no mesmo lugar que fala que aqui ainda tá 40, 20%, sei o que lá, porque é do total de brasileiros, quando eles falam dos outros países, eles falam assim, dos maiores de idade, tantos já foram vacinados. Por que não faz a mesma conta aqui, irmãos? Mas a conta é fácil, irmãos. Eu dei uma olhada lá no site do IBGE, eu mesmo, por minha própria cabeça lá. Na verdade, é só você dobrar. O que estão falando de primeira dose, já está os dobros. E o que está vacinado segunda dose ou dose única é o dobro. É só dobrar, irmãos. Por quê? Porque eles estão calculando todas as pessoas. Sendo que o que está previsto para ser vacinado é de 18 anos para cima. Mas isso não quer dizer nada. Por quê? Porque aí vão ver lá, o número de casos em alguns estados estão estabilizados, alguns lugares estão descendo, mas outros lugares estão subindo mesmo, vacinando muito, irmãos. É uma doença nova, irmão. Se algum lugar no mundo aí parou, eu não sei, não dá para saber. Que a pessoa já está indo para a praia, mas tudo desgraça. Praia, tudo bem. Mas onde mais está acontecendo no mundo afora é as baladas. Voltando show, voltando balada, tudo que Deus, Ele não aprova. Tudo. Será que você tem adorado ao Senhor? Você tem prazer no mandamento? Olha o versículo 2. A tua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, fazenda e riqueza haverá na tua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta.
disporá as suas coisas com juízo, na verdade nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna aí, irmãos. Até hoje se fala de Abraão, de Isaac e Jacó, se fala de José, se fala lá do Moisés. Nós estudamos aqui o Josué, né? Foi Moisés o primeiro juiz, o Josué juiz. Agora nós estamos entrando no livro dos juízes. Qual deles teve a Débora, teve o Sansão, né? O Gideão. Todos nós já ouvimos falar, irmãos. Eude, grandes juízes, mas depois veio a época dos reis. Saul, onde foi? Mas Davi e Salomão, você já ouviu falar? Para sempre, irmãos. Mas depois de tudo isso, o legado é passado de Jesus para toda a humanidade, irmãos. Para toda a humanidade. Quando passamos por luta, é para a gente fazer que como Jacó, irmãos, ó. Ficar tranquilo. Deixar Deus na frente. Aqui no Salmo mesmo, Salmo número 4. O versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Irmãos, essa montanha de mudança de salário aqui está perturbando, está irando o Jacó, né? Tem uma tradução que fala irai-vos, como está lá no Efésios capítulo 4, né? Tem tradução, não sei se alguém está usando aqui hoje, mas é mais a nova tradução na linguagem de hoje. A ARA e a atualizada e corrigida do João Ferreira e Almeida traz essa mesma mensagem aqui: perturbai-vos. Entendeu? Irai. Uma revolta momentânea contra algo muito maligno, irmãos. Ela não é pecado. O pecado é você continuar ali com aquilo, irmão. Você ir à frente com aquele mau pensamento, com aquela coisa maligna. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Irmãos, não é por muito falar que seremos ouvidos, irmão. Levou para a cama, mas não pode sair da cama. Lá o Efésios fala o quê? Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Exatamente, irmão. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Alguma coisa aconteceu, não carrega com você, irmão. O mal que o outro fez, ele pode até nos atingir, porque a gente foi pego ali de surpresa, irmão. Mas quando você na hora já libera o perdão, já se coloca em oração pelaquela situação, irmão, ele não fica em você. Agora, se você deixar ficar, aí o mal vai estar em você. Se você se revoltar, se irar, se você tiver ódio, rancor, mágoa, ressentimento, aí o mal do outro está em você, irmão. E se você não perdoou, você não foi perdoado, irmão. Aí o peso vai vir. Então, não deixe o mal entrar, irmãos. Não deixe o mal, pá. Traz a bênção para você, para sua casa, para sua família, em nome do Senhor Jesus, irmão. Olha a luta que o Jacó está passando, irmão. Mas primeiro aconteceu o que? Ele lá enganou o irmão dele, irmão. Teve que sair fugido. Às vezes a gente não observa, mas hoje eu não sei isso, aquilo, outro, não é verdade? Que falou do seu que lá. Irmão, ninguém é perfeito, irmão. Somos todos humanos, falhos e pecadores. Algumas pessoas não aprenderam a ter respeito pela palavra de Deus, então rasga a Bíblia, irmão. Talvez nem rasga fisicamente, né? Mas não está nem aí pelos mandamentos. Então a nossa função é o quê? É fazer a diferença nesse mundo. A ira do homem não opera a justiça de Deus, muito pelo contrário. A ira do homem, se você continuar irado, você vai para o inferno, vai perder tudo que o Senhor tem preparado. Amém, irmãos? Então não se ira, fica tranquilo mesmo, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Irmãos, estou vendo daqui uma chuva de bênção está vindo nesse lugar. Vamos pôr de pé, vamos louvar a Deus. Oh, glória, hein? Nós damos glória. Ele veio para mudar a nossa história, irmão.
A história do Jacó está começando a ser mudada aqui, irmãos. Ele vai poder voltar para casa, vai poder abraçar o irmão, vai poder ver o pai ali um pouco antes da morte, e ele vai assumir a posição dele, você também a sua posição na sua casa e na sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo para cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade os filhos seus. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Muita alegria. Tome posse da tua bênção. É só aprender, o Senhor já Deus deu tudo que existia da vida e piedade. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Está chegando aí na sua casa, meu irmão. Está chegando aqui na sua casa, meu irmão. Oh, se prepare. A chuva de bênção está chegando nesse lugar. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. Vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Graças a Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Isso, meu, Jesus, ele veio para mudar a nossa história, uma história de tristeza, de engano, para uma história de alegria, uma alegria eterna em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, volta lá agora na palavra. Vamos agora para o Gênesis capítulo 31. Até seguindo Jesus Cristo entrou aqui, direto. Ô glória. Agora vamos para o capítulo 31 do Gênesis. Amém? Versículo 1 diz assim: Então
não ouvia a palavra dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antes. Amém, pois? Então nós temos que observar, irmãos. Na verdade ali, Jacó não tinha tomado nada de ninguém. Mas pelo nome de enganador, a pessoa já fica falando: está fazendo isso porque está fazendo coisa errada. Já não começa, não acompanha a pessoa. Sabe? Nunca seguiu a pessoa para saber o quanto que a pessoa trabalha para conseguir as coisas. Mas o Labão não tinha muitas coisas. Aí os filhos de Labão começaram a observar assim: tudo que o nosso pai tinha, esse Jacó tomou. E ele ficou nessa glória toda. E mesmo o Labão, né, ele olhava assim e não gostou muito daquilo. Irmãos, quem não tem compromisso com Jesus Cristo não se alegra com a alegria do outro. Na verdade, a pessoa: por que não eu? Né? A pessoa recebeu ali uma promoção, recebeu algo, conseguiu conquistar um carro, uma casa, e a pessoa até manda um joinha, sabe aquele joinha no WhatsApp? Dá um like, né? Que chama hoje é like, né? Manda um like, mas no coração da pessoa: mas por que eu não? Irmão, você é um servo de Deus, você se alegra com o que se alegra. Eles não se alegraram. Jacó começou a crescer, os cunhados deles não se alegraram, achavam que ele estava passando o pai deles para trás. E o Labão pensou a mesma coisa. O Labão não tinha quase nada, irmão. Olha tudo que ele cresceu, aquele homem. E mesmo assim, como Jacó cresceu também, ele também já ficou furioso, como muitos. Tem uma vida tão desgraçada, que a alegria da pessoa tem alguém abaixo dele. Alguém caiu, alguém teve ali uma queda, alguém teve ali um prejuízo, um desemprego, está passando por um desalento. A alegria dessa pessoa é ver alguém pior do que ele, né? É igual quem gosta de futebol, né? Quem gosta de futebol, às vezes a alegria do cara que gosta de futebol é ver o time do outro perder, né? Ele nem liga tanto se o time dele ganhar, mas se o outro perder, eu estou brincando? Estou brincando? Mas na vida natural não pode, meu amigo. Eu não vou brincar não, que nesse ponto aí, às vezes eu gosto de ver uns times ali perder, amém? Mesmo nem acompanhando mais futebol, mas quando chega a notícia lá que tal time perdeu, eu nem vou entrar em mérito nesse caso agora aqui, né? Aí fica assim: irmão, mas só nisso, irmãos. Não é pela pessoa, é só uma disputa que tem por aí, mas infelizmente os seres humanos trazem isso para a vida, irmão. Traz isso para a vida. A pessoa é promovida, a pessoa não se preparou para ser promovida, ou se preparou, não se preparou no sonho, então está lá. O inimigo cega o olho do seu patrão, do seu encarregado, do seu gerente, ele não vai te enxergar. O inimigo enxerga, se você não estiver no centro da vontade de Deus. Talvez você está preparado, mas ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo. E o outro chega lá e assume, irmãos. Irmãos, tem que andar com o Senhor. Olha aqui o versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E Deus confirmou o que ele já queria fazer 6 anos antes. Ele já confirmou. Quero ir para minha casa. Mas ele fez um acordo com o Labão: não, fica aí trabalhando, fica aí comigo. Declara seu salário. As ovelhinhas aí, as salpicadas, as malhadinhas, e os cordeiros lá, os moreninhos, que não tem muito valor, são poucos no meio do seu rebanho, aí eles ficam para mim. E os que forem nascendo daqui para frente também. Ótimo negócio. Labão sumiu com aqueles cordeiros, mas foram nascendo. E eram os fortes. E os que foram brancos, que era para ficar para Labão, ficou tudo fraco. Tudo fraco. E agora Deus confirma a bênção no coração do seu servo. Deus, ele dá a palavra e depois ele confirma também. Mas tem gente que só pega ali alguma coisa assim isolada na Bíblia ou numa mensagem e já fala assim: Deus senti no coração, vou para cima, irmão. Calma, meu amigo, isso é do Senhor, irmão. Isso é do Senhor. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A pessoa quer colocar o carro na frente dos bois, mano. Boi não sabe empurrar, sabe puxar.
É ou não é? Hã? Deus, o boi não sabe empurrar carrinho. Você sabe. Hã? Mas o boi puxa. Mas tem gente que quer fazer isso. Calma, espere confirmar, irmão. Às vezes é nessa distração que Deus está querendo confirmar na sua vida e você está ali afoito. Agora Deus confiou ao Jacó. Agora você volta mesmo para a casa do seu pai, né? E eu serei contigo, exatamente, no sim da vontade de Deus, que Deus ele vai ser conosco, versículo 4. Então enviou Jacó e chamou Raquel e Leia e ao campo e ao seu rebanho e disse-lhes: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido o vosso pai. Não era só é poder, irmão. O Senhor é dessa maneira, irmão. A gente é amor e poder, irmão. Do Senhor, é porque Ele veio para mudar a nossa história, irmão. Uma história de derrota, uma história de vitória, que ia ser uma derrota eterna no fogo onde nunca apaga e o bicho nunca morre, para o céu, o moinho do céu, irmão. Mas aqui, enquanto nós estivermos na terra, nós como servos de Deus, dirigidos pelo Santo Espírito de Deus, como ali herdeiros com Jesus Cristo de todas as coisas, temos que vencer, irmão. Não aceita a derrota não, mas não adianta pegar carona com o outro, irmão. É você e Deus, irmão. Ele vai te falar, vai te confirmar, você vai ser fiel no pouco e sobre muito Deus vai te colocar, amém, irmãos? E vai fazer diferença aí fora, ainda que alguns desconfirmam. E nós como pastor aqui? Se o pastor tem pouca coisa, esse pastor é um derrotado. Você compra um carro, mal sabe a pessoa, às vezes o pastor comprou o carro em 30 anos juntando dinheiro para comprar o carro. Né? No meu caso, eu já tinha vários carros quando eu vim para a obra de Deus, né? Eu vendi alguns lá e comprei os meus carros. O carro que eu tenho hoje não é pela ajuda de custo que eu tenho da igreja, mas tem gente que já fala isso. Você sabe quanto custa o seu carro, mano? Eu sabe porque me deu esse carro, eu estava me precisando. Eu atravesso São Paulo para chegar até aqui, agora que nessa pandemia que está sem trânsito. Mas imagina lá, você trocar 1.000, 2.000 vezes o câmbio lá, mudar a marcha. Não, Deus sabia, preparou certinho, foi uma coisa certa, falou que eu tinha lá, pronto, acabou, mas primeira pessoa com quem foi falar com o meu líder, ó, comprei esse carro, fui assim, assim, assado, o senhor lembra que eu já tinha falado com o senhor, até no princípio da transparência, lá meu líder já sabia tudo o que eu tinha. Se eu quiser comprar alguma coisa, não foi com o dinheiro da igreja, ele já sabia antes. E quando apareceu mesmo ali a oportunidade, comprei, cheguei em casa, nem tinha falado para ninguém na minha casa, cheguei de surpresa lá com o carro também. É porque ele tinha 1 ano de uso só o carro, já está com mais de 10. Já está zerado ainda. Para mim é o melhor carro do mundo. Já era o melhor carro do mundo na época e ainda continua sendo o melhor carro do mundo. É o carro que me leva para tudo quanto é lugar. Já cheguei em casa, a família só ficou sabendo depois que estava tudo certo. No outro dia já fui lá falar com o pastor Jair. O pastor Jair foi assim, assim, assado, paguei a vista, já fiz seguro. Eu falei assim, eu fiz seguro completo. Está tudo certinho. É para a glória de Deus. Aleluia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. É verdade. Porque mesmo entre os irmãos, quem podia perguntar, mas por que o fulano comprou um carro desse? Pergunta lá pro pastor Jaime. Pergunta lá pro pastor Jaime. Ou então pergunta para mim. Tem gente que vai desconfiar, irmãos. Tem gente que infelizmente tem a maldade no coração, a falta do fruto do Espírito Santo no coração, irmão. Exatamente. E aqui ele reuniu as mulheres dele e falou assim, tem usado a força para ajudar o seu pai, mas mesmo assim ele não tem reconhecido. Versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos o rebanho davam aos salpicados. E quando ele dizia, os listrados serão o teu salário, então todos o rebanho davam listrados. Assim diz
Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os seus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Nós estamos vendo. Não se toca no ímpio. Não se toca. Deus estava vendo tudo que estão te fazendo, Deus está vendo, irmão. Não precisa ficar desesperado, não. Mas algo aconteceu, mas poderia ser pior. Deus ainda é contigo, meu. Basta você continuar crendo mesmo que sobre todas as coisas você é mais que vencedor, que Deus já te deu tudo que diz direito à vida e piedade, e aprender a tomar pó da bênção. É cura que você precisa, Deus tem. É prosperidade, Deus tem. É uma família que você quer ainda constituir uma família, Deus tem. Mas não coloca o boi lá, os carros na frente dos bois. Espera no Senhor. Deus, Ele está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Nós vemos aqui todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor, que amam, que têm compromisso com o Senhor. Não se toca no ungido. Nunca foi visto um justo desamparado e nem a nossa descendência de mendigar o pão. Olha o versículo 13: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tem feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. O inverso do que foi com o Abraão. O Abraão, Deus falou assim: sai da terra da tua parentela e vai para a terra onde eu te mandar, que era Canaã. E agora, como o Jacó ele saiu de Canaã, agora Deus está mandando ele de volta. Agora sai dessa terra e volta para Canaã, a terra da tua parentela. É na direção de Deus, irmão. Por isso que não pode pegar carona. É cada um, Deus ele tem uma direção, irmão. O que serviu para um não serve para outro. Deus ele tem o caminho santo. O incircunciso e o imundo não atravessa esse caminho, mas é para o santo. Mas é um caminho individual. O caminho às vezes do marido não serve para a esposa nessa parte espiritual. Cada um tem que criar seu caminho. Mas um não pode ficar para trás. Não pode, irmão. Tem que continuar firme no Senhor, irmãos. Orar a Deus, buscar no Senhor mesmo, para buscar, né, ali crescer junto, né, fazer ali, né, a mulher sabe, é o pescoço do marido que é o cabeça do lar, mas o cabeça é Deus. Ela com todo o carinho, daqui a pouco ela está ali, né, sabendo levar, trazer o marido para assistir um culto, começar a assistir os cultos junto, começar a andar junto. Mas por que não acontece? Às vezes porque estão fazendo sempre as mesmas coisas. Busca no Senhor estratégia espiritual, sem vulgaridade, que logo seu marido está mais crente que a senhora. Logo. Mas a pessoa não faz, continua fazendo a mesma coisa, brigando na hora que não é para brigar, aturando, que isso e aquilo. Não tem que levar o brilho para casa. Tem que fazer a diferença na família. Aqui o Labão mudou o salário 10 vezes o Jacó, mas o Jacó não foi tocado, irmãos. Tudo coopera para o bem. Você não será tocado. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 14: então responderam Raquel e Léia e disseram-lhe: há ainda para nós parte na herança na casa do nosso pai? Não. Nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa. E nossos filhos agora, pois, fazem tudo o que Deus tem em ti. Nessa hora que era a bênção para o lado delas, elas concordaram. Meu pai já não tem mais nada de herança para nós mesmo. Passou tudo para você, para o meu marido, para o marido dela, as duas aí. Na verdade não tem mais nada. Eles já não tem como estranho, eles os vendeu e comeu aquele dinheiro que ele vendeu. Se foi 7 anos, os 14 anos que você trabalhou para o nosso pai, ninguém nem viu para onde foi essa prosperidade. Então elas aceitaram. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 17: então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos,
e levantou todo o gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que o seu pai tinha. Põe as duas mãos na cabeça e fala: ai, 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 ai. Misericórdia. Furtou ídolo. Duas coisas erradas. É aquilo que nós estamos conversando. Tem gente que, mas tem uma tradição na minha família, quer levar uma coisa e acaba levando a desgraça para casa, porque continua levando a mesma coisa, irmão. Continua nessa tradição, continua mesmo observando o mandamento, a palavra do Senhor, irmãos. Nós que somos já firmes no Senhor, temos que ficar tranquilos, e no tempo certo nós pregamos a palavra, irmão, ensinamos a palavra, que o ídolo não é nada, tem olho mas não vê, não é ofendendo a religião de ninguém, está na Bíblia. Se é uma religião que não é bíblica, né? Não é cristã, não é judaica, os judeus não aceitam, irmão, não toleram, os cristãos verdadeiros também não. Tem até uma vertente já da igreja romana, que já não está mais na idolatria, mas tem que ser toda a palavra. Não é só o evangelho que vai ficar com toda a palavra. Nós somos chamados de evangelho porque nós ficamos com toda a palavra. Mas não é só nós, tem que ser cada cristão, irmão. O cristão é parecido com Cristo. Será que Jesus ele faria isso? Está fazendo? O que você está fazendo, o que você faz, o que você pensa? Não, tira fora. Coloca de lado um tempo. Está tudo certo, vou embora, mas tem que levar alguma coisa da casa do meu pai. E leva desgraça. Está levando desgraça para casa. Não leva desgraça para casa. Má notícia. Tem hora, irmão, talvez as irmãs que trabalhem fora vão ter que engolir seco mesmo por causa de alguma justiça que sofrerem em seus serviços. Mas em alguns pontos talvez você precisa procurar talvez alguma coisa na justiça, delegacia, porque se seu marido não for de Deus e levar uma notícia para casa, a desgraça pode acontecer. Por exemplo, um assédio moral, um assédio sexual é crime. Seu marido é delegado, seu marido é juiz, seu marido é firme no Senhor, firme no Senhor. Se você contar um caso desse aí, às vezes você vai ficar sem emprego e vai ficar sem marido, porque eu já vi casos de o marido ir lá, tirar a satisfação e matar o patrão. Aconteceu há poucos tempos aí. Vai lá, irmão, tem coisa que não é nem para falar com o marido, vai na delegacia e faz lá, irmão. Denuncia, acabou. E vai orando para o seu marido, porque quando ele ficar sabendo, que não seja tão abrupto o negócio. Porque tem gente que vai querer resolver com a própria mão. Justiça com as próprias mãos não é justiça. Não leva desgraça para casa. Não leva, passou por uma luta, está levando para... Não, você tem que levar a bênção para casa, a boa notícia para casa. A má notícia pode chegar em você, mas tem que parar em você. Está passando por uma luta, mas não aceita essa luta. Eu vou crescer, eu vou aproveitar esse tempo aqui, vai ficar fofocando, mandando um monte de florzinha que todo mundo está mandando para todo mundo. Eu vou ver se tem um curso gratuito. Não tenho acesso à internet, mas tem alguns lugares aí que tem acesso gratuito para a pessoa pode fazer alguma coisa para crescer, e não cresce nem em espírito e nem no mundo, e depois só fica reclamando que não tem nada. Irmão, nossa nação aqui, irmão, é uma bênção. É bênção, não tem maremoto, não tem terremoto, onde planta dá, a pessoa verdadeiramente pode mesmo deslanchar em alguma área da vida, e se no Senhor ainda, melhor ainda, sente fiel no pouco, sobre muito Deus te colocará, mas não fique parado na vida, não fique. A Raquel, ela levou desgraça para casa, e irmãos, foi por Deus que o pai dela não descobriu, porque olha aqui o que vai acontecer agora. Continuando o nome do Senhor Jesus, versículo 20: esquivou-se de Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia, e fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio,
e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo a seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Então, depois de 3 dias que o Jacó já tinha saído, o Labão percebeu. E aí ele pegou lá, né, cavalos, lá com os irmãos, né? E ali o Jacó estava com seus filhos, com aquele monte de gado, devagar, né? E em 7 dias o Labão o alcançou. Mas olha aqui, e veio porém Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse: guarda-te de que não fales a Jacó nem bem nem mal, que a gente está vendo. A pessoa ela é precipitada em julgar, em dizer que essa pessoa é uma benção, ou essa pessoa não vale nada. Eles nunca caminham junto. Abençoe somente. Se não tiver nada de bom para falar de alguém, não fale nada. Mas no momento aqui o Labão não tinha nada para falar de Jacó, então Deus falou assim: não fale nem bem nem mal. Faz a sua parte, que Deus ele vai visitar também a sua família no sonho. Você vai plantar, Deus vai mandar alguém para regar e ele vai dar o crescimento. Não precisa ficar afoito, não é por força nem por violência, não é arrastando, mas faz o seu melhor possível, para ser agradável, para trazer mesmo ali a luz de Deus para a sua casa, para você ser o pescoço, o seu marido. Daqui a pouco ele vai estar ali na sua mão, tanto nas demais coisas, e principalmente na casa de Deus, irmão, para adorar ao Todo-Poderoso, que é o principal. Os olhos do Senhor estão a procurar os verdadeiros adoradores, não está a procurar outro tipo de pessoa para abençoar, não. Aí seu marido, sua esposa vai descobrir, pô, Deus está procurando os adoradores para abençoar. Quem quer bênção, mano, tem que vir, tem que ser adorador, irmão, tem que ser fiel. Porque na mesma medida que a pessoa plantar, ela vai, se ela não plantar, ela é da semeadura, irmão, se não plantar. Mas tinha um porém maior, do Labão está procurando ao Jacó, por algo que o Jacó não tinha nem nada a ver, foi a Raquel, irmãos. Por isso que tem que ser o marido e a esposa, tem que consagrar, irmãos. É grande a responsabilidade. O casal, os dois são uma só carne. Não adianta um arrebenta no espírito e o outro fica lá atrás, na mão do Satanás. Não, dá um passinho para trás, sabe? Fala com Deus: Senhor, me dá estratégia. Meu marido vai começar a congregar comigo, minha esposa vai começar a congregar comigo. Meu filho, Jesus perguntou para a mulher lá, a mulher lá no poço de Jacó: onde está seu marido? Ah, não tenho marido. Dissesse bem, tivesse 6 maridos, esse que tem agora não é seu marido. Ele sabe, irmão. Onde está seu marido? Está perguntando para as irmãs que tem marido, não está seu marido? Quem tem filho, onde estão seus filhos? Né? Por que ele não tem vindo? Tem gente que demora, a gente está estudando isso, né? Domingo a gente vai ver um pouquinho sobre isso, exatamente sobre isso. Tem parente que vai demorar, irmão, que é fraco espiritualmente, não consegue vencer algo, continua ali, mesmo olhando para Jesus. De vez em quando a gente ouve: foi uma igreja, foi assistir um culto, mas daqui a pouco está caído, está fazendo as mesmas coisas, coisa pior, recebeu uma grande revelação, mas mesmo assim agora está cultuando ídolos, espíritos. Fazer o quê? Mas Deus não deixa tocar no ungido. O Labão veio para cima para tocar, irmão, mas Deus não deixa tocar. Deus não deixa tocar, ainda visita, vai visitar a sua família, a sua casa. O Espírito Santo que convence, irmão, para a pessoa se converter. Mesmo assim ele veio com acusação. Olha aqui o versículo 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó uma tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que esquivaste de mim e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Ele fez uma pergunta aqui, mas uma acusação. Não foi assim.
como se ele tivesse levado as mulheres deles a Léia e a Raquel à força. Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e minhas filhas loucamente, pois agora andastes fazendo assim. Quando ele está falando filhos e filhas aqui, ele está falando além das filhas, ele está falando dos netos e da neta. Entendeu, irmãos? Pois que essas relações familiares ainda não tinham uma tradução correta para isso, que nós estamos aprendendo também. Às vezes quando fala de filho, às vezes é um sobrinho. Quando está falando de irmão, está falando de um cunhado. Entendeu? A Bíblia é bem assim. Por isso que, na verdade, não tem acepção. É parente do parente, irmãos. Foi quarta-feira que nós aprendemos isso. Não adianta você orar pelo querido de primeiro grau, sendo que tem uma pessoa de segundo, terceiro, quarto, quinto grau lá, que exerce influência sobre ele, e você deixar de fora da sua oração. Não vai adiantar nada, irmão. Você está chovendo no molhado. Não adianta, irmãos. Aqui o Labão falou que ia fazer uma festa, tocar tamborim, ia ter uma festa de despedida. Será que ia ter? Será que ia ter? Conversa às vezes, irmão. Conversa. Mas está falando. E o Jacó, por enquanto, como ovelha muda ouvendo. Muda e surda. Continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem e nem mal. Mesmo assim ele está ali falando mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de seu pai, porque furtastes os meus deuses. Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia que dizia comigo, se porventura me não arrebatarás as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, este não, olha aí, esse não viva. Quem tinha pego os deuses? A Raquel, a querida dos dois, do Labão e do Jacó. Exatamente. Mas às vezes Deus ele permite algumas coisas e às vezes oculta outras, e diante de Deus não há nada oculto, mas ele sabe se alguma coisa está oculta, irmão. O oculto é para Deus e para quem ele quiser revelar, irmãos. Para quem ele quiser revelar. Ô Jacózinho, você estava com saudade do seu pai, podia ir, né? Podia ir, será? Ele tentou tantas vezes ir e nunca deixava, mudava salário, mudava isso, mudava aquilo. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 32. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto no albarda de um camelo, e assentando sobre ele, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acende a ira nos seus olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Um abismo chama outro abismo. Primeiro ela furtou um ídolo que não deveria nem ter, nem muito menos furtado, e agora ela mentiu ainda, falando que ela estava ali, né, que ela não podia se levantar porque estava naquele dia do costume das mulheres, né? Mas era mais para esconder os ídolos ali, porque a pessoa com quem tivesse seria morta. Então irou-se Jacó e contendeu com, mas essa ira foi qual ira? Irai-vos, mas não pequeis, acabamos de ver. Ele se irou contra Labão, mas olha o que ele vai fazer aqui. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão, qual é o meu pecado, que tão furioso me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui adiante dos meus irmãos e teus irmãos, que julguem entre ambos.
estes 20 anos que estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas casas nunca abortaram, e não comi os teus carneiros do teu rebanho, e não te trouxe eu o despedaçado, eu pagava, e o furtado de dia, o furtado de noite, da minha mão o requeria. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite geada, e meu sono foi tirado dos meus olhos. Para cuidar das coisas lá do Labão, ele nem dormia, irmão. Nem dormia. Porque se algum era despedaçava, ele que pagava. Se alguém conseguisse furtar uma de dia ou de noite, o próprio Jacó que pagava de volta. Ele era um justo, estava aprendendo ali no Senhor, estava na unção do Senhor, e aquele falando para ele aqui, foram 20 anos, versículo aí, de novo, 41, tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos servi por duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Senhor de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho da minha mão, e repreendeu-te ontem de noite. Exatamente, quem vai repreender é o Senhor. Não adianta você ficar repreendendo você. Às vezes é melhor você se calar em algumas situações e orar para que Deus fale com a pessoa, irmãos. Que alguém, algum querido, algum familiar, algum amigo, algum colega de trabalho se converte. E ali aquela pessoa vai ouvir de uma outra palavra, porque o profeta de casa, ele não tem muito valor, irmãos. Não tem, irmãos. Até porque nossos queridos familiares conhecem a velha criatura, e mesmo você sendo nova criatura completa, ainda tem muita desconfiança sobre isso. Mas o que mudou tudo aqui foi na hora que o Jacó falou para o Labão: Labão, Deus já falou contigo. Deus já falou contigo, não era nem para você estar aqui. Não era nem para você estar aqui. Deus já falou. Não fiz nem, eu só te fiz bem. Aí versículo 43. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas, e esses filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que fareis hoje a essas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem, façamos uma aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, erigiu por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele... Ele chamou quem aqui, o Jacó? Seus? Olha o versículo 46, irmão. E Jacó e seus irmãos. Que irmão? Se ele só tinha um, que era o Esaú. É aquilo que eu estou falando, as relações familiares, mas eram os cunhados dele, irmão. Chamados de irmãos, irmão. Não brinca com isso, aprenda. Olha o que nós aprendemos da relação que tinha o Jetro com Moisés, irmão. Na quarta-feira, pega o culto da quarta-feira, se você perdeu. Que relação maravilhosa, é a relação correta que tem que ter um sogro com um genro, um sogro com uma nora, uma sogra com um genro, uma sogra com uma nora, mas geralmente é um contra o outro, irmão. Fica disputando o que não tem disputa. Que está no meio ali é o que? O filho e a filha. Ah, tirou meu filho de casa, não tirou, irmãos. Deus, ele fala isso: deixará o teu pai e tua mãe iniciar a mulher, e os dois serão uma só carne. E fica disputando a mãe, disputando com a gente, para quem tem o amor do filho, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Tem ou não tem isso aí fora? Tem, mas por isso que fica essa intriga, porque não entendeu que a sua nora, meu irmão, o seu genro, eles são seus filhos agora, aumentou a família. Não está disputando, mas fica disputando, irmão. Na hora que está fazendo o pacto daqui, o Jacó chamou, foi os cunhados dele: vem cá, meus cunhados. Chamou de irmão. Está na Bíblia, irmãos. E o concerto foi feito entre toda a família. Por isso estou falando, é parente do parente, amigo do parente, é parente do amigo, irmão. Até onde o seu olho conseguia juntar, chegar. Nós estamos representando uma multidão, irmãos. É incontável. E você fica ali, ó, né?
Na quarta-feira eu brinquei aqui, né? Tinha um programa infantil nos anos 90, né? Que aí a apresentadora, quando perguntava para a criança, eu mando um beijo para alguém aí. Sempre as crianças falavam a mesma coisa. Eu mando um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. Meu pai, minha mãe para você. E tem gente que está assim. Eu oro pelo meu pai, pela minha mãe e por mim. Meu pai, minha mãe, para mim, meu filho, minha mãe. Ali, só o primeiro grau. Não, irmãos. Tem que ir na horizontal, irmãos. Tem que colocar mais gente na sua oração, irmão. E por quem você já orou, você não caia na tentação de ficar orando. Deus já conhece a sua oração, irmão. Daqui a pouco você vai chegar diante de Deus. Deixa eu ver o que eu vou orar hoje. Ah, Senhor, a mesma de ontem. É a mesma oração. Mesma oração, irmão. Muda isso. Até nos pedidos que vocês trazem aqui para nós colocarmos, irmão. Daqui a pouco nem cabe mais. Mas espero que ninguém traga mais nome repetido, irmão. Deus vai te mostrar mais pessoas que precisam da sua oração, que você não orou ainda, que você não trouxe o nome ainda. Continuando aqui para nós orarmos, em nome do Senhor Jesus. Versículo 47. E chamou-lhe Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém seja convosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E é verdade, irmão. Diante de Deus não há nada oculto. Olha que agora o Labão está falando. Que agora o Labão se converteu, irmão. Ele foi visitado por Deus. Agora ele entendeu. Vamos sair na bênção, nós temos um compromisso agora aqui, mas eu já te aviso, viu, Jacó? Se tomar outras mulheres, além das minhas filhas por mulher, eu não vou estar lá, mas Deus está. Olha só o homem já convertido, que diferença já faz. E onde tiver no mundo espiritual não vai ter distância. O coração vai estar contigo, o teu coração com o meu. Continuando em nome do Senhor Jesus, 51. E disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e essa coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e tu não passarás esse montão para a coluna para cá, para o mal. Amém, moço? Acabou. Colocaram uma divisão que um não poderia passar para o lado do outro para o mal. Para visitar pode, irmão. Não leva má notícia para sua família, irmão. Não sai correndo lá para ir brigar com seu familiar na casa dos outros, irmão. Você é um servo de Deus. Ao servo do Senhor não convém contender, irmãos. Olha só o homem convertido, Labão convertido, agora está ensinando Jacó. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus e Pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, o seu pai, e sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e o abençoou, e partiu, e voltou Labão para o seu lugar. Amém, por Deus. Cada um no seu lugar abençoado em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus tem preparado para nós. Quando nós temos aliança com Deus no céu, a sua família vai fazer também. Tudo coopera para o bem daquele que tem uma aliança. A sua família vai observar que está com Cristo é incomparavelmente melhor. O Labão observou, mas ele foi visitado num sonho. Não foi só na palavra do Jacó. Não é só um que faz. Tem que ser um conjunto, um planta, outro rega, e Deus ele dá o crescimento em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus? Isso, passa água lá para os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Na sua casa você prepara a sua garrafa, a sua jarra, o seu copo, né? Em nome do Senhor Jesus, para você usar com fé, para você dar para alguém beber, para você fazer depois usar com fé. Mas não é obrigado não, viu? Se você não quiser, aqui na igreja também não quiser pegar da água, não precisa. Mas eu estou vendo que várias irmãs trouxeram as suas garrafas. Nós vamos abençoar em nome do Senhor Jesus. Atitude de fé, irmãos.
Dá tempo lá, quem está em casa aí, dá tempo de ir lá buscar a aguinha. Todos já pegaram? Pegou já também na sua casa? É o outro mesmo. Amém? Pega a sua água, apresenta aos céus com fé em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus nós apresentamos a Ti a água, Pai. Ô Senhor Jesus, que nela contém a sua unção, a sua essência, a sua natureza para curar, para libertar, para prosperar, para restituir, Pai. Ô Senhor Jesus, que nós, meu Pai, bebamos com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como todo fluido que ocupe, meu Pai, nossas vidas, que alcance onde precisa alcançar para nos abençoar, Pai. Corpo, alma, espírito, mente e coração, meu Pai, envolvidos na Tua presença, bebendo da água com fé, depois de ouvir a Tua santa palavra, para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Pode beber da água, moço. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé, a fé do Teu povo. Se alguém trouxe algum pedido de oração, pode entregar aos irmãos para me trazer aqui, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus e Pai, visita o Teu povo com Teu fogo santo, o fogo do Teu Santo Espírito, Pai. O óleo da Tua santidade sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com o nome da Cíntia, do Raimundo e família, Rafael, Rodrigo, Rogério, Nilza, Luiz, Juvenal, Joaquina e Nena, Pai. Oh, que o Senhor visite e alcance cada um deles, onde quer que eles estejam, Pai, em nome do Senhor Jesus. Diante do Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual toda a família do Senhor na terra toma o nome, eu dobro meu joelho e eu coloco, Pai, esses nomes aqui na onde se move as águas. Ah, Senhor Jesus, purifique cada um deles, quebrante, lave. Oh, Senhor Jesus, refrigere essas almas em nome do Senhor Jesus. É uma multidão que nós estamos representando, Pai. Nós cremos que pelas vidas de Jesus Cristo nós já fomos curados, sarados, observando a Tua palavra, que todas as coisas
Pai, que agindo Deus, quem impedirá? Amém e graças a Deus. Irmãos, abre o olho um pouquinho aqui, olha para mim. Nós vamos fazer uma oração agora. Como todo pastor, nenhum pastor gosta de perder oração, mas agora essa oração séria em nome do Senhor Jesus. O copinho que você usou, pega ele aí na mão. Se tiver uma gotinha aí, ó, põe na sua mão aí. Isso. O irmão recolheu? Oh, glória. Não deu certo. Eu não combinei com o irmão. Mas está na bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Está na bênção em nome do Senhor Jesus. Sinta o som na sua mão. Olha para a sua mão. Abençoa sua mão em nome do Senhor Jesus. Olha para ela dizendo: meu Deus, eis aqui a minha mão. Põe nela a tua unção para curar, para libertar, para salvar, para restituir. Ô Senhor Jesus, o Senhor nos garante que colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Ô Senhor Jesus, eu creio e eu tomo posse em nome do Senhor Jesus para a tua glória. Amém. Irmão, se tiver um mal sobre a sua vida, coloca a mão. Só eu agora. Se for nas costas, põe assim. Se for aqui mais embaixo, põe abaixo. Se for no pé ou no joelho, precisar sentar, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Se for um lugar íntimo, põe no coração ou na cabeça. Põe a sua mão sobre o seu mal agora e deixa o pastor orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, crendo mesmo na tua palavra, que imporemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados ao tocar o chofar. Em nome do Senhor Jesus, deixa eu pastor orar. Em nome do Senhor Jesus, toda ação do inferno, tudo que não presta, toda doença e enfermidade da parte do maligno, em nome do Senhor Jesus, maldito, você perdeu. O fogo santo do Senhor está passando, o fogo da glória, queimando por dentro e por fora, queimando o sol que não presta. Diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Em nome do Senhor Jesus, espírito da enfermidade, da doença, da dor, do que não presta, pega tudo que é seu em nome do Senhor Jesus e sai. Chamou pelo nome, manda embora. Passa a mão do seu corpo e manda embora. Chame-se, agora é você e Deus. É você chamando o mal pelo nome e mandando embora, crendo em nome do Senhor Jesus. Com grande grito, levanta a sua voz e manda esse mal embora. Em nome do Senhor Jesus. É desde a cabeça até as plantas dos pés. É da planta dos pés até o alto da cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Esse problema na visão, esse problema na mente, essa dor de cabeça, esse peso no corpo, esse peso na coluna, essa sequela do Covid, essa sequela da vacina. Em nome do Senhor Jesus. Vai pegando tudo que é seu e vai saindo mesmo. Em nome do Senhor Jesus. A autoridade do poder que é no nome do Senhor Jesus. A sequela do acidente, a sequela mesmo de um incidente, a sequela de uma lesão renal, uma lesão cardíaca, em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda maldição, toda infecção, toda inflamação, tudo que não presta, esse mal genético, esse mal hereditário, essa herança genética maligna, esse mal hereditário, essa maldição familiar, pega tudo que é seu e sai da vida deles, sai da casa deles, sai com a macumba, sai com o feitiço, sai com a bruxaria, com o olho grande, com a inveja, com a magia negra, com a idolatria, vai saindo em nome do Senhor Jesus com o abismo, sai demônio do vício. Essa pessoa bebeu água com fé por causa do vício de um querido familiar, essa pessoa vai ficar com nojo desse vício em nome do Senhor Jesus, tanto ele como a mãe, como o filho, como toda a família, todos os queridos familiares, nenhuma das casas dos nossos parentes vai habitar mais o espírito do vício, eles não vão aguentar, eles vão tentar, mas não vão conseguir, em nome do Senhor Jesus. Toda maldição, pega tudo que é seu e sai, e não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado, eu tomo posse da minha cura, da minha libertação total e completa, pois eu creio que pelas feridas de Cristo eu fui sarado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, né? Graças a Deus. Irmãos, pode tomar posse da bênção, aqui a bênção é sua. Eu creio que todos aqueles que oraram com fé tomaram posse da cura, hein? Pode olhar que você já foi curado.
perseverando até o fim para receber a corona da vida em nome do Senhor. A coroa da vida, corona. Mas corona é coroa, né? Mesmo, né? A corona, mas corona fora. Esse coronavírus a gente não quer, né? A coroa da vida, corona da vida, né? Em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, tudo isso aqui é preparação mesmo para a Santa Ceia, que vai ser domingo, hein? 9 às 18 horas, maior dia da igreja. Não deixe de vir nessa celebração. Se você está perto, pegue carona, venha aqui participar. A gente tem um distanciamento. Se precisar, nós colocamos cadeiras extras em nome do Senhor Jesus. Mas se você estiver de longe, prepara lá o seu suco, o seu pãozinho e participe como se estivesse aqui na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Dê seu testemunho, deixa aí o seu pedido de oração, compartilhe com todos os amigos. Fique na graça da paz de Deus. Você que é do estado de São Paulo, um ótimo feriado, um ótimo final de semana. E para todos, uma linda salva de paz de Deus em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus em nome do Senhor.